Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência? Então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like. Quem puder, faça a sua colaboração, o link está na descrição. Bom, hoje vou abordar um assuntozinho que já foi divulgado tem um tempo, né? Tem um tempo aí. Então eu decidi fazer uma crítica a respeito desse assunto. Aliás, é uma crítica e uma análise ao mesmo tempo sobre isso aqui, ó. Gafanhotos, pragas e mudanças climáticas. Por quê? Porque há um tempo aí eles correlacionaram mais uma vez mudanças climáticas com praga dos gafanhotos, que é o que vocês estão vendo aí em cima, né? Vocês estão vendo aí. Bom, mas na realidade, como alguns já devem estar sabendo, isso nada tem a ver com praga dos gafanhotos, né? Negócio de mudanças climáticas, relacionar isso com praga dos gafanhotos. Na realidade, o que ocorreu foi o seguinte: partes da Índia sofreram uma das piores invasões de gafanhotos em décadas, após um ciclo que ocorreu ao longo da história registrada. Porém, os alarmistas do clima e seus manequins ventrílocos da mídia estão alegando que a mudança climática deve ser responsabilizada. Mais uma vez, estão mentindo. Abre aspas, eles colocaram: a Índia está enfrentando a pior invasão de gafanhotos do deserto em quase 30 anos. E a crise climática é parcialmente responsável, diz um artigo publicado na EcoWatch. Deixo o link para vocês também. Vou deixar todos os links na descrição, como eu sempre faço aqui. No entanto, o artigo da Eco, não sei o que aí, não apresenta evidências de que essa invasão, vamos dizer assim, entre aspas, cíclica, né? Vamos dizer assim, cíclica, de gafanhotos seja causada por mudanças climáticas ou seja especialmente grave em comparação com outras invasões históricas. O artigo não apresenta nenhuma evidência para apoiar essa afirmação, porque não existe tal evidência. Gafanhotos não são incomuns no estado de Rajasthan, no noroeste da Índia, mas este ano eles também entraram nos estados de, pronúncia um pouquinho complicada, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, pela primeira vez desde 1993 no estado de Maharashtra, uma coisa assim. Pela primeira vez desde 1974, escreve a EcoWatch. Como o artigo admite, esses eventos ocorreram várias vezes antes com a praga de gafanhotos de 74. Ora, notem que em 74 ocorreu um evento de resfriamento global, não é? Se lembra? Então, inclusive na época, a grande mídia estava alertando sobre a era glacial. Pragas de gafanhotos atacam periodicamente, mas com alguma regularidade em todo o mundo ao longo da história. Eu posso citar aqui os antigos egípcios, os esculpiram em seus túmulos, e os insetos são mencionados na Bíblia, no Alcorão e em outros locais. Os enxames devastam as colheitas e têm sido uma causa contribuinte de fomes e migrações. Trabalhos acadêmicos também mostram que pragas de gafanhotos são comuns em toda a Europa, com um artigo destacando. Abre aspas, vou colocar também o link do artigo. A história das pragas de gafanhotos mostra como eram pragas generalizadas, e quando os registros são mais completos na história,
sendo aparentemente quase contínuos na ocorrência. Foi assim na Europa, de onde vem a maioria dos registros, quanto mais deve ser na África, onde as condições, eram muito mais propícias aos gafanhotos. Em um artigo de 2013 também, no Farm Progress, que colocou: nos Estados Unidos, a velocidade, a ferocidade e a devastação dos gafanhotos, particularmente gafanhotos das montanhas rochosas, já teriam sido um fato da vida de uma varredura de agricultores americanos da Califórnia ao Texas e Minnesota. A pior praga de gafanhotos, olha só o princípio da similaridade aí novamente. Citei em 1974 e agora cito a pior praga de gafanhotos registrada nos Estados Unidos, desde a colonização, foi registrada em 1875, ou seja, 145 anos de aquecimento global atrás. Não é? Seria irônico. Durante os estágios finais, inclusive, da pequena era do gelo, a Farm Progress diz: em 1875, o maior enxame de gafanhotos da história foi registrado no meio oeste, 198 mil milhas quadradas. Para uma referência de tamanho, a Califórnia cobre 163,966 milhas quadradas. O enxame de 1875 foi estimado para conter vários trilhões de gafanhotos, pesando algumas milhares de toneladas. Essa foi a maior nuvem de gafanhotos da história do mundo, de acordo com Jeffrey Lockwood, autor de A Devastação Ascendente e o Desaparecimento Misterioso do Inseto que Moldou a Fronteira Americana. Um detalhe a ser citado, que chuvas abundantes nos últimos anos trouxeram colheitas, plantas e vegetação mais exuberantes. Isso beneficiou pessoas, vida selvagem e, claro, os gafanhotos. Os benefícios de mais água e alimentos para toda a vida não se tornaram uma crise, ou mesmo uma crise climática politicamente vantajosa, simplesmente porque os gafanhotos também se beneficiaram de melhores condições para a sua vida, para toda a vida. Outro fator natural que de fato faz certo sentido e que contribuiu bastante para a praga do gafanhoto neste ano foi sua chegada coincidente com a pandemia do Covid-19. Recentemente, mudanças nas práticas agrícolas e uma melhor vigilância nos locais onde os enxames tendem a se originar fizeram com que as medidas de controle pudessem ser usadas desde o início. Os meios tradicionais de controle são baseados no uso de inseticidas do solo e do ar. Porém, outros métodos que usam controle biológico também se mostram eficazes. No entanto, contudo, em meio à pandemia e bloqueios por causa do coronavírus, muitos desses mecanismos normais de monitoramento e resposta foram abandonados. Um artigo recente da Wired discute os problemas que ocorreram com o monitoramento e a resposta a essa chamada erupção de gafanhotos em 2020. Na África, onde surgiu a atual erupção de gafanhotos, chuvas acima da média, vegetação pesada, vários anos de boa produção agrícola tornaram essas condições maduras a esse boom populacional de gafanhotos. A iniciativa Global Locust da Universidade Estadual do Arizona, trabalhando com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, opera uma rede de equipes de monitoramento e resposta em grande parte do norte da África, Oriente Médio e subcontinente indiano. A atual explosão populacional de gafanhotos ocorreu em áreas bastante selvagens e remotas no Oriente Médio e na África, áreas com estradas e infraestrutura limitadas, e realmente explodiu no momento em que a quarentena por causa do coronavírus, o Covid-19, estava ocorrendo. Esses fatores combinados dificultaram o monitoramento e a resposta aos gafanhotos em toda a região. Em outras regiões,
A instabilidade política também impediu uma resposta eficaz à crescente população de gafanhotos. O Iêmen foi devastado por anos de guerra, deixando incapaz de enviar equipes especialmente treinadas que o governo havia usado anteriormente para pulverizar pesticidas comuns que efetivamente matam gafanhotos em poucas horas. A guerra também se viu em curso lá. Também tornou muito perigoso para os agricultores e outras pessoas comuns pulverizarem os pesticidas. Então, em suma, inúmeros fatores contribuíram para a atual praga dos gafanhotos atingindo grande parte da África, Ásia e Oriente Médio. Mas não há evidências de que eles estejam historicamente incomuns, que isso seja historicamente comum. E não há, conforme eu demonstrei agora. Na medida em que qualquer variabilidade meteorológica ou climática específica é responsabilizada, a periculosidade vem à tona. Os alarmistas climáticos, no entanto, não querem que as pessoas ouçam isso. Em vez disso, eles escolhem o quê? A pequenina terra do conto de fadas. E dizem implicitamente às pessoas que um clima, entre aspas, ideal seria talvez o de seca, quebra de safra, falta de água, crescimento de plantas, de vegetais, quase nulo, para privar os gafanhotos de se alimentarem, para eles não se alimentarem. E quem sabe tudo mais. Entenderam? É isso mesmo? Bom, quem sabe, não é? Depois dessa análise, dessa crítica, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fique na paz, pessoal. Tchau. Não deixe de se inscrever e compartilhar bastante. E já dá uma força aqui ao canal. Tá certo? Muito obrigado a todos.